A gente tem água, tem luz, só que a casinha, vamos combinar, ainda tá feia pra caramba. Tem cano aparecendo, tá toda esburacada, a gente consegue ver as vigas, os blocos. Então hoje a gente vai colocar piso e rebocar as paredes. Vamos revestir a nossa casinha. A nossa missão de hoje, então, é tampar as cicatrizes da casinha e deixar ela realmente apresentável. Então, com o apoio do amigo construtor que está com a gente nessa obra, a gente vai entender quais são os tipos de pisos e revestimentos que existem e como a gente faz para instalar. Vamos combinar o seguinte, eu vou explicar essa etapa da obra, do revestimento, enquanto a casinha vai sendo construída. Então, o que eu falar na teoria, você vai ver acontecendo na prática. Revestimento é uma camada de material que é aplicada em cima da construção bruta, em cima do bloco, em cima do tijolo, não só para deixar mais bonito, mas também para proteger a construção e esconder uma série de coisas que estão passando ali, tipo aqueles conduítes de energia elétrica que a gente colocou no vídeo passado. Vamos começar pela parede, então. Imagina que essa aqui é a parede da nossa casinha, esses são os bloquinhos. Eles não estão assentados assim muito alinhados, sempre tem alguma margem de erro ali na parede que a gente precisa corrigir. Essa correção vai ser feita com um material chamado argamassa, que é uma mistura de areia, cimento e água. É bem parecido com concreto, mas não vai pedra. Normalmente se usam 3 camadas por cima da parede. A primeira chama chapisco. Vai ser uma mistura com bastante água, às vezes com uma areia grossa, que vai servir como uma espécie de uma lixa para as outras camadas poderem grudar bem em cima. Às vezes também se usa chapisco como acabamento, tem uns muros bem ásperos para trepadeira subir, por exemplo, você pode usar chapisco. Depois vai uma segunda camada, que é onde provavelmente mais vai gastar material, que é o emboço. Ele serve para corrigir as irregularidades da parede. Então, aqui você já vai ter uma parede mais retinha, porque ela foi toda preenchida com emboço. E em cima disso ainda vai mais um pouquinho de argamassa, que é o reboco. Ele é mais liso que o emboço para receber as próximas camadas. Na nossa casinha, como você deve ter imaginado, essas camadas são muito importantes porque a parede está toda irregular. Só que tem um problema, se a gente fizesse as 3 camadas ia dar muito trabalho e ia ser extremamente difícil de trabalhar naqueles cômodos apertadinhos. Então a gente juntou as 3 numa só e fez um chapém reboco que dá conta de tudo mais ou menos e não ficou lá aquelas coisas, mas serviu para esconder os tijolinhos que estavam esquisitos e proteger a casa. Eu vejo os pedreiros trabalhando e eles pegam essa massa e tacam na parede assim, pau, e vai trabalhando em cima, pau. Vou confessar que não é uma coisa muito fácil. Tenho tentado aqui e tá dando certo mais ou menos. Que coisa mais frustrante. Não vai. Tem gente que pinta logo em cima do reboco, mas não é o mais comum. Em geral, vai uma camada para corrigir as imperfeições do reboco. Essa camada pode ser de gesso ou de massa corrida ou dos dois juntos ainda. O gesso só pode ser usado nas paredes internas, tá? Porque se cair água em cima do gesso ele começa a se desfazer. Pro nosso caso é muito bom o gesso porque ele preenche bem. Então se tem um buracão todo irregular que ainda ficou, você consegue tampar aquilo com gesso. E outra vantagem é que ele endurece muito rápido. Já a massa corrida, ela é mais mole que o gesso, ela demora mais para endurecer, o que às vezes é uma vantagem, porque você quer trabalhar com tempo, você quer ser bem caprichoso lá em cima e tal. E, inclusive você pode usar a massa corrida para corrigir alguma imperfeição do gesso, que foi o que a gente fez. E aí eu preciso confessar para vocês que passar isso na casinha inteira seria absurdamente trabalhoso. Então a gente fez isso na parte de cima, nos cômodos de cima. Por fora e embaixo a gente usou um truque que eu já conto daqui a pouco. Depois que tudo isso aqui tá pronto, vem uma etapa deliciosa na obra, que é lixar as paredes. E aí sai um pó branco que é terrível. Os vizinhos amam de paixão quem tá nessa fase da obra. Mas a gente não pode deixar de lixar. Primeiro, porque é isso que vai dar uma superfície super lisinha na parede. E segundo, que a gente tira várias coisas que estão ali que podem atrapalhar a pintura. Se você pintar em cima de uma superfície suja, por exemplo, a tinta vai sair depois. O piso também tem várias camadas. Na nossa casinha, a gente vai ter uma camada lá embaixo, em contato com a terra, que é o concreto. Ele tem cimento, água, pedra e uma estrutura de malha de aço. Só que como você deve ter imaginado, essa estrutura ela fica meio irregular, você precisa dar uma acertada nela, uma coisa equivalente ao emboço, para poder assentar o piso em cima. Essa camada é de areia com cimento e é chamada de contrapiso. E é nela que a gente faz uma coisa muito importante, que são as caídas para os ralos. Quando você está tomando banho, a água precisa descer em direção ao ralo. Se essa caída não estiver bem feita, você vai acumular uma lagoinha em algum canto do banheiro e a água não desce. E
agora entra a parte divertida da obra, que é você escolher os materiais que você vai colocar em cima de tudo isso. E não é só cor, não. No piso você vai ter mais uma coleção gigante de materiais diferentes para colocar. E o melhor jeito da gente escolher é entrar no site do Amigo Construtor, que é uma loja online gigante de material de construção. Olha só, aqui dá para ver os detalhes de cada material, escolher cor, preço e tudo isso tranquilamente na velocidade de um clique, sem ter que ficar horas andando numa loja física. E o que a gente escolheu para nossa casinha? No andar de cima, nos quartos, a gente vai colocar carpete, que é como se fosse um tapete colado no chão. O carpete tem uma desvantagem grande, é que ele acumula sujeira e fica difícil de limpar, então você vai ter que usar bastante aspirador de pole. A vantagem é que é um material quentinho, fofinho e que também tem um certo tratamento acústico, o som fica bem gostoso lá dentro. E uma vantagem maior ainda pra gente é que ele é bem fácil de instalar. No banheiro e em todo o andar de baixo, a gente vai usar piso frio, vai usar porcelana. É um material muito parecido com azulejo, mas é maior, mais resistente. Uma vantagem muito grande dele é que é extremamente fácil de limpar. Você pode lavar, passar pano em cima que não estraga. No nosso caso, não existiriam pisos pequenininhos para a gente colocar dentro da casinha. A gente poderia cortar um piso, picotar, mas ia ficar muito alto e cortar esse tipo de material não é muito fácil. Mas tem umas pastilhas que o pessoal costuma usar dentro de banheiro, que pode ser feita de vidro ou de porcelana, que imitam muito bem um piso pequenininho. E é isso que a gente está usando na casinha. Na sala vai um marrom, na cozinha, no banheiro e na área de serviço a gente está colocando branco. Numa casa real, a gente usaria uma camada super aderente de argamassa aqui em cima do contrapiso e colocaria a porcelana em cima, ela gruda em cima dessa massa. Na casinha em miniatura, se a gente colocasse essa camada a mais, ia ficar muito alto, ia dar muito trabalho e era desnecessário. Então a gente resolveu tudo com cola quente, que é o que a gente usa assim para resolver tudo aqui no Manual do Mundo. Não faça isso numa casa real que não vai dar muito certo, fechou? Colocar azulejo nesse banheirinho é de longe a parte mais difícil dessa etapa da obra. Isso aqui tá desalinhado demais. Vamos ter que sacrificar. Não precisa azulejar o banheiro inteiro, né? Já tem duas paredes azulejadas, o piso tá lá, vamos fazer as outras paredes normais. Entre as placas de cerâmica, a gente precisa colocar um pouco de rejunte. É uma massinha que tampa aquelas frestas que ficam entre uma placa e outra. Fica a dica, inclusive, se você mora num apartamento, é sempre bom dar uma olhada se o rejunte da região do chuveiro tá bem instalado, porque se tiver um buraquinho onde soltou o rejunte, a água entra ali e ela infiltra pro apartamento de baixo. É um dos problemas mais comuns em condomínio. E finalmente chegou a hora da última camada, aquela que as pessoas ficam dias e meses, quer dizer, se ficar meses escolhendo vai dar um problema de data da obra, mas as pessoas gastam bastante tempo escolhendo, que é a tinta. Em geral, numa casa se usa principalmente dois tipos de tinta, a PVA e a acrílica. A PVA normalmente é usada do lado de dentro. Na nossa casinha, a gente resolveu pintar o lado de dentro de um cinza bem clarinho. E agora tá na hora de confessar um dos truquezinhos que a gente usou. Aplicar todas essas camadas nas paredes de dentro, principalmente da cozinha, onde era quase impossível colocar a mão, ia fazer com que essa casinha se tornasse o novo submarino do Manual do Mundo, pelo menos uns 4 anos pra gente terminar. Então a gente resolveu fazer uma coisa que eu também não recomendo que você faça em casa, mas a gente já fez uma vez uma cozinha do Manual do Mundo. Passamos uma camada de tinta em cima do papel cartão e a gente aplicou o papel cartão na parede simulando uma pintura. Claro que fica uma coisa extremamente frágil se você fizer numa casa de verdade, mas eu vou falar pra vocês que simula muito bem. Fica extremamente lisa a parede e o que é mais importante pra nossa casinha é que fica bonito pra caramba simulando uma casa real. A outra tinta, a acrílica, normalmente se usa do lado de fora da casa porque ela é impermeável e é também mais resistente. Na nossa casinha a gente também aprontou uma. Normalmente do lado de fora se passa um tipo de massa corrida que é a massa acrílica, que ela também resiste melhor à água. E outra coisa que também é comum é você passar alguma preparação embaixo da tinta. Isso faz com que a tinta grude melhor na parede, com que você gaste menos tinta. E a gente resolveu não fazer nada disso porque afinal de contas a nossa casa não vai ficar no tempo e a gente queria um acabamento um pouco mais rústico do lado de fora. Então a gente fica sem essas duas camadas aqui. A tinta vai direto em cima do reboco. Como você está percebendo, ela não pega muito bem. Então a gente tem que dar várias demãos para conseguir fazer com que não apareça o cimento por baixo. E a cor que a gente escolheu é esse palhinha, um branco com um toque de leve de marrom. Olha, vou falar pra vocês que sem sombra de dúvidas essa fase foi a que mais deu trabalho, porque a gente já tem que tomar muito cuidado pra ver se tá ficando bonito. Mas eu acho que tá. Amigo construtor satisfeito, já dá vontade de morar na casinha. Quer dizer, acho que ainda falta o telhado e as janelas, né? Mas esse vai ser o último episódio, que vai ser o fim da nossa saga com o Amigo Construtor.
fica de olho, fechou? Pra quem perdeu o episódio anterior da construção da casinha, a gente instalou a parte elétrica. E eu já dou um spoiler, a gente tá levando a sério. Tem até tomada funcionando. Dá uma olhadinha lá.